Fala, galerinha do nono ano. Quem tá falando é Mayara, professora de Geografia de vocês, e hoje estou disponibilizando uma videoaula sobre o capítulo 4, referente ao capítulo 4, Europa, um continente de contrastes. Aqui no meu slide está o continente europeu, mas mudou esses nomes aí, mas é a mesma coisa, beleza? Vamos começar com o tamanho e localização. Nós temos a Europa bem aqui, ó. Essa bonitona que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Bem, o continente europeu, conhecido também como o Velho Continente ou Velho Mundo, possui uma área total de 10.360.000 km², dividido em 49 países, o que faz dele um continente com países com pequenos territórios. Então, dei um zoom aqui, espero que esteja legal para vocês verem. Então, ó, vários 49 países com territórios muito pequenos, né? Nós temos Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Alemanha, República Tcheca, Espanha, Portugal. Tem muitos, muitos mesmo, né? Macedônia, Itália, Mônaco, Sicília. Então, são alguns dos países aí que compõem o território europeu. Localização, pessoal. A Europa está localizada totalmente no hemisfério norte da Terra. Hemisfério norte, que está aqui, ó. Peraí, só um momento. Aqui, ó. Nós temos a linha do Equador. Vamos voltar aí agora para uma aula de sexto ano. O principal paralelo que nós temos, linha do Equador. Os países continentes por aí, que estão acima dela, encontram-se no hemisfério norte. Países, continentes que encontram-se abaixo da linha do Equador estão no hemisfério sul. Por ela passa o meridiano de Greenwich, principal paralelo, linha do Equador. Principal meridiano é Greenwich, né? É essa linha que está em pé aqui, ó. Bacana. Que divide a Terra em dois hemisférios, o oriental é a mesma coisa que leste, e ocidental, que é a mesma coisa que oeste. Assim, o continente europeu possui terras nas duas porções do continente, sendo que a maior parte das terras se encontra no hemisfério oriental. Então, vamos localizar aqui, ó. Europa tem, sim, suas terras cortadas nas duas porções. Esse pouquinho aqui, ó, tá no ocidental, no caso ele tá no oeste, e a maior parte está no leste, no oriental. E ele está totalmente no hemisfério norte. Aqui está acima da linha do Equador. Passando aqui. Opa, é para cá mesmo. Então, por ser um continente com tamanho reduzido, o continente europeu tem algumas vantagens, mas também algumas desvantagens. Vamos começar pelo bacana, pelo legal aí. Prática do turismo. Quem é que não sonha em ir na Europa, pessoal? Quem? Não sei. Eu que não tenho dinheiro, né? Nós temos lá tem os Alpes, bem bacana lá. Tem as cordilheiras bem famosas também. As relações comerciais, tudo que você pensar de comercial, o centro é a Europa, certo? Transnacionais, tudo de comércio. A Europa se destaca bastante mesmo. Facilidade em administrar o território. É um território pequeno, né? Se eu não me engano, aí o quarto ou quinto entre os outros continentes. Acho que está em quarto. É o menor mesmo, bem pequeno. Então, essa facilidade em administrar todo o território, e também porque a maioria dos países, pessoal, desenvolvidos não tem tantos problemas não em administrar aí. Formação de grupos econômicos. Um dos principais grupos estão lá, a ONU, as G7, G20, por aí vai. Perdão aí, pessoal. E as desvantagens, controle de entradas de imigrantes, não é todo mundo que entra na Europa, né? Infelizmente, não é todo mundo aí que entra, né? Eles têm alguns países que são bem rígidos para pessoas que vêm de fora
entrada de contrabando e drogas. Isso é uma realidade vivida em todo mundo, né? Sempre tem aquele bonito que dá um jeito de entrar aí com drogas ou contrabandeando alguma mercadoria, até contrabando de pessoas mesmo. Na Europa é bem frequente isso aí. A área reduzida para a agricultura, ela por se encontrar aí na zona temperada global, é um continente que não é tão propício à atividade agrícola. Não estou dizendo que não tem sim, mas não é tão comum a prática agrícola na Europa, né? Por não ser tão, tão, tão desenvolvida a prática agrícola, então há uma alta concentração populacional nas cidades, né? É uma população assim bastante idosa já. Quando a gente vê essa questão do caso do Covid-19 na Europa, Espanha e Itália morreram várias pessoas, muitos mesmo, porque a questão é justamente essa concentração populacional, é uma população muito idosa, é um continente assim bem idoso chamado, né? Não tem muitos jovens não, a maioria é formada por pessoas de mais idade. Por isso, destaquei essa questão lá do Covid lá na Itália e na Espanha. Vamos dar prosseguimento aqui. Segundo a teoria da deriva continental do cientista alemão Alfred Wegener, eu acho que é isso mesmo, os continentes estiveram unidos no passado e esse grande continente foi denominado de Pangeia. Tá errado aqui, é Pangeia. Tá bem, pessoal? Palavra grega que significa toda terra e uma grande massa de água denominada de Patalassa. E devido à movimentação de placas no assoalho oceânico, essas massas... Cara, tá errado isso aqui também. Massas não é com cedilha, tá, pessoal? Massas, no caso com 2 S, de terra foram se separando, formando os continentes que conhecemos hoje. Pessoal, não foi eu que digitei isso, não. Eu peguei na internet, viu? Pra ficar mais fácil aqui pra mim. Então, ó, antes de separar, nós tínhamos aqui a Pangeia, que no caso eram todas as terras juntas. Nós tínhamos isso aqui, ó. Basicamente, há 400 milhões de anos atrás, essa aqui é a Pangeia. Com o movimento das placas tectônicas, aí nós temos a deriva dos continentes, que são eles se separando, né? O que nós conhecemos. Depois de 100 milhões de anos, nós temos aqui já uma formação, eles se separando ainda por meio do movimento das placas tectônicas. E finalmente, o que nós temos de atual hoje, que são os continentes americano, africano, aqui o bloco da Eurásia, que é a Europa e Ásia, nós vamos ver mais para frente, a Oceania e aqui a Antártida, né? Partiu aqui, relevo. O continente europeu possui um relevo pouco acidentado, com altitude média de 340 metros, ou seja, o relevo é predominante de planície de plano. Temos também os planaltos, né, e regiões montanhosas. Devido à movimentação de placas tectônicas, em alguns lugares surgiram as cordilheiras como os Alpes, Montes Urais, o Cáucaso e o Alpes escandinavos, entre outros, tem vários. E em outras, o aprofundamento do relevo, produzindo as depressões. Deixa eu dar aqui um zoom, não sei se dá. Aqui, pessoal, nós temos os Montes Urais. Para quem não lembra, né, uma cordilheira forma um grande sistema de montanhas reunidas. Aqui nós temos os Urais, os Alpes escandinavos, os Alpes aqui, tá um pouco embaçado aqui, mas vocês entenderam a ideia, né? De cordilheiras, os mais famosos aí. Ao sul do continente europeu encontramos uma zona de instabilidade sísmica como vulcões Etna e Vesúvio. Os dois se encontram ali
no território italiano. Esse Etna, ele é de frequentes erupções, né? Ele entra em erupção de vez em quando, ele dá uma acendida. Fogo no parquinho, né, que chama. E esse Vesúvio, ele tá adormecido, pessoal. Ele tá adormecido aí há mais de 100 anos. Isso mesmo, 100 anos. De vez em quando solta uma fumaça, mas nada a se preocupar ainda não. Eurásia, pessoal. Europa e Ásia formam uma única massa de terras emersas, não existindo uma separação nítida das duas grandes massas de terra. Alguns autores chamam de Eurásia, porém essa grande massa tem grandes diferenças culturais, históricas, políticas e econômicas. Então a Europa e a Ásia, elas estão juntas, são terras, não tem aí, elas não são separadas como os outros continentes aí não. Por isso que nós chamamos esse bloco de Eurásia, que é a junção de Europa com Eurásia, mas lembrando que elas têm suas diferenças culturais, históricas, políticas e econômicas. Voltando aqui ao clima, a maior parte das terras do continente europeu localizam-se entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, na zona temperada norte. A latitude e a continentalidade são fatores determinantes para o clima da Europa, bem como a altitude e a presença da corrente marítima do Golfo. Então, aqui foi o que eu falei, ela se encontra assim na zona temperada norte, de climas mais frios, né? Essa zona aqui. Acima dela tá a zona de climas muito mais 3, 4, 5 vezes mais frios ainda. Para baixo nós temos a zona tropical, é onde o Brasil se encontra. É um clima mais quente, mais propício aí a outras atividades. Então, o continente europeu é um continente aí, nós podemos classificá-lo como continente frio. Do norte para o sul, nós temos aí alguns climas, né? Nós temos o polar, depois eu dou um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Nós temos o polar com invernos rigorosíssimos e verões curtos. Nós temos o clima temperado úmido, com verões quentes, grande pluviosidade e invernos frios, suavizados pela corrente de águas do Golfo. Nós temos o clima temperado continental, que tem verões quentes e invernos rigorosos devido à distância com o oceano, proporcionando elevada amplitude térmica. E o clima mediterrâneo, que basicamente tem verões quentes e secos, e invernos brandos, muito no caso, e chuvosos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dá para vocês darem uma olhada. Ó, questão da leitura de mapas, super normal aqui em geografia. Nós temos a legenda embaixo, quando a gente vai ler um mapa, sempre tá dando uma olhada aqui na legenda, ó, tipos de clima adaptado da classificação de Köppen, né? Então, ó, os verdes aí, ó, nós temos o Mediterrâneo, nós temos o frio da montanha, temperado, semiárido nós também temos lá. O frio, o polar, todos aí dá pra... E as correntes aí, as correntes quentes e as frias, que está, né, no caso são essas setinhas aqui, ó. Então, ó, basicamente dá pra você pegar um mapa como a gente viu no primeiro lá, com toda a classificação dos países, dá pra você perceber, entender mais ou menos qual país tem qual clima, no caso, de que país ele é. Hidrografia. Características gerais: rios com pequeno volume e pequena extensão, rios de planície aptos para navegação, rios de planalto com grande potencial elétrico. Tanto o rio Tamisa como o rio Reno sofreram um processo de despoluição que durou anos. As principais bacias nós temos o rio Volga, Danúbio e Remo. Bastante importante quando vocês forem ler o capítulo, dar uma atençãozinha a essas principais... Esse negócio tá meio... As principais bacias aqui, o Volga, Danúbio e Reno. Beleza, pessoal? Nós temos aqui também, nós temos os biomas, né? Esses biomas que a maior parte da vegetação da Europa já foi destruída, infelizmente.
com o intuito de abrir espaços para ocupação agrícola. Como eu disse, a atividade agrícola não é tão propícia, mas existe sim, ou para expansão urbana. Antes de a gente ir lá para ver a urbana, a gente vai dar aqui esse zoom aqui, ó. Nós temos alguns, pela legenda, nós temos a tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, mediterrânea, formação herbácea e alta montanha. Então, vocês derem uma olhadinha aqui, depois se vocês quiserem pesquisar por outro mapa, quais são os países com seu bioma local, dá para fazer bem tranquilo aí. Tundra se encontra ao norte da Europa, onde o clima é polar, com um verão curto e temperaturas amenas, de 10 a 20 graus Celsius, e um longo e rigoroso inverno. As chuvas não passam de 250 milímetros anuais. A vegetação é composta por musgos e líquens, pequenos arbustos e florestas silvestres. Pessoal, esses musgos e líquens são o que nós temos aqui, que nós conhecemos por gramas, né? São um tipo de gramas, né? Para que se vocês não estão lembrados aí, musgo e líquens são meio que gramas, por isso que falam de pequeno porte. Floresta conífera ou taiga. As temperaturas no inverno são muito baixas, menos 7 graus Celsius, com ocorrência de neves que cobrem o solo por 6 meses. Os verões podem apresentar temperaturas médias superiores a 15 graus Celsius. As chuvas ficam em torno aí de 500 milímetros anuais. A vegetação é composta por coníferas, pinheiros e os abertos, sendo suas madeiras uma fonte econômica. Eles usam aí essas árvores em forma de cones, né? Como uma fonte econômica. Devem aí construir móveis. É o básico, né? Temperada. Floresta temperada. Eita! As temperaturas aumentam devido aí às menores latitudes. Sendo assim, elas podem ser superiores a 20 graus Celsius no verão e no inverno podem chegar a menos 5 graus Celsius. As chuvas ficam em torno aí de 750 e 1.500 milímetros anuais. A vegetação é composta por uma maior variedade de espécies de carvalhos, bordos e pinheiros. Algumas árvores são caducifólias, ou seja, durante o inverno e outono elas perdem as suas folhas. Nós temos agora o Mediterrâneo. As características desse bioma é verão seco e inverno chuvoso, sujeitos às oscilações de temperatura e de pluviosidade. Aparecem formações arbustivas e também temos bosques compostos por pinheiros, sobreiros e oliveiras. Tá um exemplo, 2 fotos aí desse bioma do Mediterrâneo. Os estepes, com áreas de precipitações anuais de 500 milímetros, presença de pequenas árvores apenas nos cursos d'água. Algumas áreas de estepes apresentam solos extremamente férteis, aproveitado para a produção de trigo e cereais. Nós temos também as altas montanhas. Ocorre especialmente em áreas de relevo de grandes altitudes, como os Alpes e Pirineus. Nessas áreas, as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Essas se desenvolvem de forma mansa e rápida. Os invernos são extensos e rigorosos, constituídos por nevadas e geadas. Então, pessoal, aqui eu peguei os principais pontos do capítulo. Debati aqui um pouquinho, né, para vocês terem esse suporte. Mas eu deixei aqui até uma reflexão bem bacana para vocês, ó. Além da videoaula, leiam o capítulo do livro. Bacana essa meditação aí que eu deixei essa frase para vocês pensarem. Brincadeiras à parte, pessoal, é importante vocês lerem o que está no livro, né? Como eu disse bem aqui atrás, eu peguei esse slide na internet, tá bem? Para facilitar aqui e fazer essa videoaula para vocês. Então, leiam um capítulo, vou passar uma atividade sobre, né? E qualquer dúvida, se não entendeu nada ou tal,
Mandem mensagem, mandem áudio, faça videochamada aí, vocês quem sabem aí, mas me procurem, beleza? Bons estudos e fiquem com Deus.